acontecendo. Assim, eu tenho percebido... Eu tenho a sensação, dando exemplo do sono, que eu comecei a perceber mais gente falando de sono, assim. E algum tempo atrás, cara, quando eu comecei a falar mais de sono em 2022. Acho que foi 2019, se eu não me engano. Que eu li o livro do Matt Walker, porque nós dormimos. Aí eu comecei a ter que falar, eu quero falar mais disso. É bom esse livro? Você me recomenda? É muito bom, muito bom. Eu só vi os podcasts dele, mas eu muito bom, cara, muito bom, sim. Muito bom. Eu curti pra caramba. E é um tipo de livro que você lê, cara, você vai virar o chato do sono, tá? Você vai ser o chato do sono, com sono seu, com dos outros, porque não tem como você questionar os dados, são dados científicos, sabe? Tipo, porra, se você dormir menos que 7 horas, vai acontecer isso aqui. Você quer que aconteça isso. E ao mesmo tempo, quando você aprende a regular o sono, você se sente tão bem que você não quer não se sentir bem, né, cara? Você Andrei, você mudou minha vida quando você veio aqui a primeira vez. Pô, sério? Sério, cara, porque você passou a visão de como regular o sono, falou sobre a importância do sono, e eu comecei a aplicar aquilo. E, cara, é bizarro como minha vida mudou mesmo, assim. Eu gosto de começar sempre falando do sono, porque eu acho que é um excelente pontapé inicial, porque ele impacta todas as nossas outras funções. Todas as funções do corpo são afetadas pelo sono. Todas. O que você interessa que você vai fazer, Lutz. É podcast, vai falar, vai escrever, vai lutar, vai ter que pensar, quer se controlar para não comer besteira, que coisa, cara. Tudo é afetado pelo seu metabolismo, quer ganhar peso, perder peso, tudo. O corpo inteiro é afetado pelo sono. Seu desempenho nos esportes. Atleta de alta performance, o sono tem que estar um brinco. O comitê da seleção brasileira, né, das seleções, né, inclusive colocou o Aura, aquele anel que registra certos aspectos do padrão de sono para monitorar o sono dos jogadores. Acertadíssimo. Porque isso tem que ser prioridade, cara. A alta performance, seja física ou mental, depende do sono estar um brinco. Então, é um excelente pontapé inicial, cara, você regular o sono. Porque daí você vê que o mundo fica mais colorido. Sua capacidade de concentração fica melhor, você não fica tão ansioso, você fica com um humor melhor, você consegue se controlar um pouco melhor, você consegue fazer as coisas melhor. E aí, na hora que você sente isso, fala, cara, porra, é porque eu melhorei o sono. Você vira um mala do sono, que é o que eu sou hoje, né? Qualquer coisa que vai zoar seu sono, falar, não, porque daí você já sabe que dia seguinte você não vai conseguir fazer as paradas. Você fala, não, cara, daí eu preciso fazer tal coisa amanhã, quero fazer tal coisa, eu não vou estar bem. Você associa, o cérebro, na hora que o seu cérebro aprende que o bom sono vai te levar a ter uma vida boa, agradável, melhor, você não quer abrir mão do sono de jeito nenhum, cara. E que bom, porque realmente não era para abrir mão. Né? Então, meu esforço em boa parte tem sido em conscientizar as pessoas há não muito tempo atrás, aliás, até hoje, né? A gente vive ouvindo as pessoas falando que dormir é perda de tempo, Lutz. No Instagram, no YouTube. Cara, puta merda, como é que pode, velho? É que eu e você, a gente vive numa bolha também onde as pessoas entendem de neurociência e tal, acompanham e tal, mas a realidade é que 90% das pessoas estão cagando pro sono, não faz higiene do sono, tá tudo errado. Foda-se, tipo assim, não é prioridade, né? Exato. Quando, na verdade, talvez devesse ser a primeira prioridade, porque, como eu disse, como você vai se sentir no dia seguinte, o que você vai conseguir fazer no dia seguinte, depende disso. E todos os dados científicos mostram que não vale a pena você dormir menos do que o necessário. Não vale a pena. Seu desempenho vai ser pior, o tiro vai sair pela culatra em vários aspectos, sabe? Inclusive, cara, anteontem, sei lá, nos últimos dias, tem uma enxurrada de gente me mandando um vídeo, cara. Um vídeo de um cara falando, nem lembro o nome dele, nem sei o que ele é, se ele é professor, se ele é alguma área de saúde, falando em algum podcast, vídeo, depois eu te mostro, falando em algum podcast que ele tá defendendo dormir cedo. Tá? Falando aqui, isso aqui, dormir cedo é legal. E ele diz que quem dorme antes de meia-noite, quem dorme cedo, cada 1 hora de sono equivale a 2 horas pro corpo de sono. Ele comentou alguma coisa de que quando você vai dormir cedo, a ionização do planeta Terra, foi alguma coisa de ionização do planeta Terra que eu preferi nem, eu preferi nem ouvir. E depois que 1 hora de sono equivale a 2. Aí uma churrada a gente me mandou, meus seguidores já estão ligados, né? Andrei. E eu não gosto de confrontar, né? Na minha forma de comunicação, eu não gosto de ficar apontando e falar, tá errado. Mas não teve como, cara. Até botei no Stories hoje, botei lá, gente, tá errado. 1 hora de sono é 1 hora de sono. É isso, não existe isso. Não tem nada que você possa fazer que 1 hora de sono vai equivaler a 2. Vai compactar o processo. Não tem como, é tipo ligar uma máquina de lavar. Tem várias etapas.
Tem como você fazer um negócio... Se você acelerar um negócio na marra, a roupa vai ficar mal lavada. É isso. O que era para acontecer não vai acontecer, que é lavar a roupa. O seu cérebro é a mesma coisa. Tem lá as etapas, tem que passar por elas, tem que passar. Mas tem como fazer 1 hora de sono virar meia, né? Ou pelo menos não ter a qualidade não tem, exato. necessária. Você pode fazer o contrário. Você pode ficar tentando dormir 1 hora e a qualidade ser ruim e equivaler a meia, mas não, exato, não o contrário. E um outro ponto fundamental, Lutz. Dormir e acordar cedo não é o ideal para todo mundo. Pois é, eu vi você postando sobre cronotipos e tal. E há um tempo atrás eu tava tentando acordar às 5 da manhã. E depois tentei ficar acordando às 6. Cara, não tava funcionando. Eu não tava conseguindo. Aí eu desliguei o despertador, entrei em loucura e voltei a meio que deixar o corpo decidir. Sim. E voltei pra rotina que sempre funcionou, que é 7 da manhã. 7 da manhã. Funciona muito Deve bem ser um intermediário. Porque assim, um dos fatores mais importantes que determina o padrão do nosso sono, meu, seu, é o nosso relógio biológico. A gente tem um reloginho natural dentro do cérebro que está marcando a passagem do tempo. Só que o relógio de cada pessoa, ele marca a passagem do tempo um pouquinho diferente, de acordo com a sua genética. De acordo com os genes que você herdou do seu pai e de sua mãe, o seu reloginho vai fazer tic-tac de um jeito um pouquinho diferente do meu. Tá? A forma como ele marca a passagem do tempo. E por que isso é importante? Porque esse reloginho, ele determina todas as funções do corpo. Ele afeta todas as funções do seu corpo. Inclusive o horário que você vai sentir sono e o horário que você vai acordar. Então você tem um reloginho marcando a passagem do tempo. Tic-tac, tic-tac. Dependendo do horário do dia, ele vai te fazer sentir fome, vai te fazer ficar mais alerta, mais disposto. Em algum horário do dia você sentir sono, vai dormir. Aí chega algum horário específico, você acorda. Então você tem um reloginho marcando esse ritmo. Só que o ritmo das pessoas é diferente de acordo com a herança genética delas. Se a gente pegar a população, a gente consegue dividir a população em mais ou menos em 3 grandes grupos, que são os cronotipos. Tem as pessoas que são mais matutinas, que tendem a dormir e acordar mais cedo. Elas tendem a acordar junto com o nascer do sol, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que é o meu caso. 5, 5 e meia? Se o sol nasce 6, eu, por exemplo, vou acordar umas 5 e meia. Eu acordo um pouco logo antes do sol nascer. Impressionante. E depois eu comento um negócio que quando eu fui pro Rio mudou, inclusive. Então tem os matutinos que tendem a dormir e acordar mais cedo. Tem os vespertinos que tendem a dormir e acordar um pouco mais tarde. E tem a maioria da galera que tá no intermediário, no meio do caminho. Na verdade, é um degradê, assim, né? A gente divide só pra botar em caixinhas, né? Mas, na verdade, é um gradiente, assim, né? Tem pessoas que são super matutinas, tem pessoas que são super vespertinas e tem um meio termo. Se você pega um vespertino, o padrão, a genética dele faz ele naturalmente, o reloginho dele, né? Faz ele naturalmente tender a dormir e acordar mais tarde. Ele tem uma tendência a ter esse padrão de sono. Dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde. Em relação ao horário que o sol nasce e o sol se põe. Ele tende a dormir um pouco mais e acordar um pouco mais tarde. Você pega essa pessoa e força ela a acordar cedo, tem como. Você ajusta a rotina dela, tem como você fazer. Mas vai ser difícil para ela, vai ser bem mais difícil para ela manter esses horários mais cedo. E eu dei um exemplo aqui, o adolescente. O adolescente, o que acontece na adolescência é justamente o relógio biológico, nosso relógio biológico, ele tende a ficar vespertino. Os adolescentes, de um modo geral, eles são vespertinos. Eles têm a maquinaria que controla o sono, faz ele tender a sentir sono mais tarde e acordar mais tarde. Se você força ele a acordar e dormir cedo, você está atrapalhando ele a dormir bem. Você está dificultando. Então esse papo que a gente vê aí nas mídias, nas redes sociais, que todo mundo tem que acordar cedo, tá errado, bicho. Inclusive, Lutz, pasme, tem vários estudos, li um pouco tempo atrás, mostrando que os vespertinos, as pessoas geneticamente programadas para tender a dormir e acordar mais tarde, elas têm maiores chances de desenvolver transtornos mentais como ansiedade, depressão e ter menor bem-estar. Por quê? A sociedade fica impondo na gente acordar e dormir cedo. Quem se lasca, quem é matutino, beleza, né? Eu acordo bem com o nascer do sol, acordo bem pra caramba. Ah, yes, beleza. Os vespertinos estão fodidos, cara. A maquinaria de sono deles não tá preparada para aquilo. Você fica forçando ele a desrespeitar o ritmo natural dele, isso leva a doença. A literatura científica mostra isso. Se você desrespeita o seu ritmo natural, você vai ficar doente. Fato.
A chance de você desenvolver ansiedade aumenta, desenvolver depressão aumenta, insônia aumenta, problemas metabólicos aumenta, ganho de peso aumenta. O seu sistema imune fica zoado, o seu corpo fica todo zoado só porque você não está respeitando o seu ritmo. Só que, de novo, os nossos ritmos são diferentes. O meu ritmo matutino diz que o ideal para mim é dormir e acordar cedo. Esse é o meu ritmo. Acordo cedo em relação ao nascer do sol, junto com o nascer do sol, durmo relativamente cedo. O Lutz, que é vespertino, ele tem uma tendência natural, geneticamente falando, para ser um horário mais tarde. Se eu forço o Lutz a ficar acordando cedo para ir para o trabalho, eu estou cagando a saúde do Lutz. Tem vários estudos mostrando isso, Lutz. Então, pessoal, essa parada de ter que acordar cedo para ser feliz está errado. Ter que acordar cedo para ter saúde está errado. Ter que acordar cedo para ser bem sucedido está errado. Isso está muito errado. Isso funciona para quem é matutino. Para quem é vespertino, com certeza não tem que acordar cedo. Nem deve. Vomitei, né? Muita informação. É muito interessante isso. Tem alguma forma da gente descobrir qual que é o nosso natural? Assim, então, por exemplo, eu chuto que é esse das 7 da manhã porque tá funcionando para mim há muito tempo. Sim. Já. E sem despertador e tal. De um modo geral. Mas eu gostaria de acordar às 6 pra ter 1 hora a mais na manhã por causa do horário que eu treino. Então, eu gostaria de ser diferente, mas eu respeitaria se eu descobrisse qual que é meu natural. Então, tem alguma forma de descobrir isso? Cara, não tem um jeito simples de descobrir, porque o nosso padrão de sono ele é afetado por vários estímulos, ambientais inclusive. Dependendo do horário que você se expõe à luz, você vai arrastar seu horário de sono para mais cedo ou para mais tarde, né? Então tem vários estímulos, o horário que você se expõe à luz, o horário que você interage socialmente, o horário que você faz atividade física, o horário que você... Vários estímulos ambientais que afetam o seu padrão. A exposição à luz é o principal deles. Mas, além disso, como eu comentei, tem um componente genético que tá te fazendo tender a ser mais matutino, mais vespertino ou ficar ali no meio termo, né? Pelo que você falou, me parece que você provavelmente está ali a maioria das pessoas é intermediária. Né? Nem de acordar muito cedo, dormir cedo, nem de muito cedo. A maioria das pessoas, estatisticamente falando. E uma forma de você descobrir é justamente, né, para a pessoa aí, assim, né, que quer ter uma ideia, é justamente o que você fez. Você avalia, bom, eu estou dormindo sempre no mesmo horário, naturalmente, acordando naturalmente, sem despertador no mesmo horário, estou acordando bem. Provavelmente você está ali, esse aí é o seu horário ideal. E aí você fala assim, tá, qual que eu sou? Depende o horário que você está acordando em relação ao horário que o sol nasceu. Se você está acordando junto com o nascer do sol, você provavelmente é matutino, um pouquinho antes ou junto. É mais matutino. Se você acorda 1 hora depois do nascer do sol, tipo o sol nasce 6, você acorda umas 7. 1 hora, 1 hora e pouca, 1 hora, 2 horas. Você provavelmente é intermediário. Né? Então o sol nasceu, passou 1 hora e tanto, você acordou, beleza, estou bem, você deve ser um intermediário. Se você está acordando entre 2 a 3 horas depois do sol nascer, então o sol nasceu 6, 7, 8, aí você acordou entre 8 e 9. Você provavelmente é lá nos matutinos, os vespertinos. Né? Supondo que você está acordando bem. É um horário que você está acordando, sentindo bem, fica bem ao longo do dia, não está sentindo sono. Existem testes que você pode fazer para avaliar isso. O mais famoso deles é um chamado teste de matutinidade e vespertinidade. Na verdade, é questionário de matutinidade e vespertinidade, o MEC. Vocês acham no Google. E é um teste com 19 perguntas. Tem uma versão que tem só 5 que pergunta suas preferências. Ô Lutz, se amanhã você não tivesse nada para fazer, não tivesse nenhum compromisso, que hora você ia querer acordar? Beleza, dá para você ter uma ideia fazendo esse teste, mas o problema desse teste, que é o mais utilizado, é que ele avalia a preferência da pessoa. Ela poderia, por exemplo, eu prefiro ficar acordado até mais tarde. Exato. Porque minha namorada também acorda. Exato, então aí a pessoa às vezes pode meio que se enganar. Às vezes a pessoa tá tendo um padrão de sono que não é o adequado para ela acha que é, mas não é. A pessoa às vezes tá tendo um ritmo de vida que não é o ideal para ela, tá desrespeitando o ritmo natural dela, só que ela não sabe. Ela fala, eu prefiro acordar meio-dia. Cara, isso tá errado, assim, não era pra ninguém estar acordando meio-dia. Então, se tem alguém acordando meio-dia, eu já sei que o ritmo dela tá desregulado, né? Então, o ruim desse teste é isso, porque ele não avalia o sono mesmo. Ele avalia a preferência da pessoa. Tem um outro teste chamado MCTQ, Munich Chronotype Questionnaire.
se eu não me engano, MCTQ. E ele é mais interessante porque ele avalia o horário do sono mesmo. Ele avalia os horários do sono durante a semana, de segunda a sexta. Avalia os horários do sono durante o final de semana, que costuma mudar. E avaliando de se tá igual ou tá diferente, ele fala, se deve ser matutino ou vespertino. Mas assim, né, para não complicar a vida das pessoas, pensa assim, Lutz. Você tem acordado de 7 horas, mais ou menos. Um ponto sem despertador. Legal. Final de semana o horário muda? Não. Então, provavelmente, você está no horário que é mais adequado para você. E você provavelmente, supondo que o sol nasce às 6 da manhã, você deve ser intermediário, como a maioria das pessoas, tá? Hoje, por exemplo, aconteceu um fato interessante, que eu dei aquela leve acordada, devia ser mais ou menos umas 7, mas intuitivamente eu senti que eu precisava dormir mais, porque ontem eu fui dormir um pouco mais tarde. Sim. Então eu sei lá, só dormi mais e eu acordei bem. Dá pra ter um feeling também de, por exemplo, às vezes dormir só e acordar só quando estiver bem? Sim, com certeza. A duração do sono, ela varia, Lutz. A gente vê aí o número cabalístico, né? 7 horas de sono. Os estudos mostram que os adultos e idosos precisam de 7 horas de sono, mas não quer dizer que tem que ser 7 horas certinho todo dia. Alguns dias vai dormir um pouco mais, uns dias um pouquinho menos. É uma média, no longo prazo, né? Alguns dias você vai precisar mais de sono. A gente estava falando isso mais cedo, né? Você faz um treino intenso de 3 horas. Se você tem um esforço físico e ou mental muito intenso naquele dia, é de se esperar que você precisa dormir mais na noite seguinte. Um esforço físico muito intenso. Sei lá, você participou de um campeonato, ficou o dia inteiro lutando. Cara, provavelmente na próxima noite de sono, o seu corpo vai precisar de mais sono, naturalmente. Você dorme no mesmo horário e vai acordar um pouco mais tarde. Ou se não, mais provável, você vai dormir um pouco mais cedo, vai sentir sono mais cedo e vai acordar um pouquinho mais tarde, né? Você aumenta dos dois lados, né? O que seria um esforço mental muito intenso? Você viajou para um outro país que fala outra língua e você não sabe onde você está, sabe? Quem viajou, faz uma viagem, sabe? É um estresse, né? É um desgaste mental enorme. Você pegar um ônibus ou perder tudo deu errado. Você tá cansado mentalmente, você aprendeu muita coisa nova, você teve um esforço mental muito grande. É de esperar que você precise de mais sono. Seu cérebro vai precisar passar mais por certas fases do sono para conseguir restaurar o que foi desgastado, para conseguir consolidar informações novas que você adquiriu naquele dia, que foram muitas. Então você vai para um país novo, que é outra língua, outra cultura. O seu cérebro vai ter que aprender muita coisa nova. Imagina, você mudou para Alemanha, você fala só um pouquinho de alemão. Cara, seu cérebro vai sofrer, bicho. Que bom, mas ele vai aprender. Você vai ficar estressado, o que estão falando, não sei o que lá, onde que é a minha casa. Você vai ter que aprender novas regras sociais, porque na Alemanha você não pode falar qualquer coisa, você não pode falar isso. Então você vai ter necessidade de aprender muita coisa nova. É de se esperar que nesse período de adaptação, você vai sentir mais sono. Provavelmente você vai sentir mais sono durante esse período de que tem uma carga de aprendizado muito grande. Por quê? O seu corpo vai pedir mais sono, porque o sono é importante para consolidar esse aprendizado novo. Tanto para restaurar tudo que você desgastou ao longo do dia, o desgaste, né, de lidar ali com a galera, um desgaste mental, emocional, físico, mas também para o ponto de vista de aprendizado. A carga de aprendizado é muito grande, é de se esperar que o sono haja uma necessidade maior de dormir. Então existem vários fatores, né, vários acontecimentos na nossa vida que podem mudar a nossa necessidade de sono. Né? Aquelas 7 horas é no longo prazo, né? Ao longo dos anos, meses, anos, né? E é fundamental, cara, assim, é a forma que o seu cérebro tem, faz parte da forma como o seu cérebro tem de lidar com o que está acontecendo. Você está num país novo, você está num campeonato, ou se você passou por uma experiência muito pesada, negativa ou positiva. Coisas que são estressantes para o cérebro, né? Coisas boas e ruins, tá, Lutz? Sim. Não só estressantes, porque a gente fala estressante, a pessoa pensa, você ir morar num país novo vai ser estressante, mas pode ser uma coisa maravilhosa, você vai curtir, fazer um monte de amigo, né?